o nosso país também apresenta. Então, de uma região para outra dentro do nosso país, também temos aí a diversidade dos serviços que são colocados, quantidade de profissionais que estão alocados, a perspectiva do próprio, de como, né, esse serviço se estrutura. Mas, nessa perspectiva daquilo que foi apresentado pela doutora Caritas, é aquilo que a maior parte dos serviços de enfrentamento da epidemia de DST-AIDS foram motivados a construir ao longo dos anos, com as capacitações, com os treinamentos, com as trocas, com a montagem, com o recurso financeiro que foi investido para que esses serviços acontecessem. De outro lado, acho que a gente tem aqui também uma apresentação que vem da Cristina, e isso não é muito diferente daquilo que apresenta, né, a doutora Caritas, que é como que esse serviço que está estruturado, como que ele responde para a população. Então, e como que ele está respondendo dentro desse perfil da população. É lógico, a Cristina deixou muito claro que essa pesquisa, ela não atingiu a todas as pessoas vivendo com HIV, especialmente por conta de que foi um acesso via internet e algumas perdas, né, podem ter acontecido. Mas é muito claro, muito nítido a questão de algumas coisas que chamaram bastante atenção, exatamente na questão do acesso. Como que as pessoas podem ter acesso a todos esses serviços, e não só, aí já emendando aqui com a questão da fala do Perceval e do Gustavo, não só na perspectiva da saúde, não só na perspectiva do atendimento ali clínico, ambulatorial, de retirada de medicamentos. O que mais a gente discute, e sempre discutiu no Brasil, e eu acho que essa mesa aqui, ela reflete um pouco isso, então, como também a anterior, é uma mescla. Não dá para a gente discutir a prevenção se a gente não tiver com as questões da assistência, do tratamento associadas. A mesma coisa o inverso. E sempre tendo no grande escopo de tudo isso, a perspectiva dos direitos humanos. O enfrentamento da epidemia de AIDS no Brasil sempre foi feito, eu acho que nesse misto, na parceria com os movimentos sociais, na construção de uma resposta, e junto com profissionais de saúde, pesquisadores, representantes de universidade, mas sempre também buscando integrar essa questão do conhecimento, a estruturação de serviços de assistência, mas vinculados à perspectiva da prevenção. Nós estamos sendo desafiados nesse momento presente a encontrar, dentro deste modelo, caminhos novos para que a gente possa atingir a essa população que até aqui a gente não conseguiu atingir, ou que precisa atingir de uma outra forma. Então, hoje, o desafio que está colocado, eu acho que, no meu entendimento, é exatamente a gente discutir nesse presente momento, e acho que aqui vai ficar aberto para a plenária colaborar com as perguntas, intervenções, é como que a gente pode avançar numa perspectiva de respeito aos direitos humanos, de inclusão das pessoas que são as que estão aí afetadas pela epidemia, através do seu empoderamento ou da sua emancipação, como bem colocou o Dr. Dirceu por várias vezes, nesse processo como um todo. E pensando muito que a gente não vai poder dissociar nunca, né, os aspectos da distribuição do preservativo, do insumo que hoje é distribuído em grande quantidade no país e com uma força grande, das novas perspectivas que se abrem aí no contexto da prevenção, dentro de redução de carga viral, redução da carga viral, melhoria de CD4, então dos aspectos mesmo clínicos. Como que a gente associa tudo isso dentro do nosso país, que já avançou bastante? E lembrando que a gente tem aí os grandes desafios apontados pelo exemplo com o qual o Perceval terminou a fala dele, que é esse exemplo de uma pessoa que está dentro de um sistema prisional, e dentro desse sistema prisional ela tem uma precariedade do atendimento em saúde, sendo o foco mais importante o atendimento judicial e da penalização, criminalização, que não é diferente de outras questões. Mas também paro por aqui para abrir para que as pessoas possam participar e também discutir. Eu vou, assim, até por conta do tempo, e logo na sequência a gente vai ter, vai acontecer aqui a conferência de encerramento, e já dando um informe que, no final, nós temos aí a distribuição de certificados e também de um pendrive para todos os participantes com o conteúdo
daquilo que foi discutido, alguns documentos, então, para colaborar. Então, no final da conferência vai ser distribuído o certificado e também um pendrive. Eu vou preferir que a gente abra, 3 pessoas fazem as perguntas ou colocações, a gente volta para a mesa. Já tem 4 inscritos, então a gente abre para esses primeiros 4, depois volta para cá. Procurando ser bastante objetivos nas falas, tanto aqueles que vão fazer a colocação, a exposição, como também aqui os nossos convidados, para a gente garantir que a gente possa cumprir o horário. Pedindo para que se apresente também, porque como está sendo gravado, até para que as pessoas que estão nos assistindo de fora possam saber quem está fazendo as intervenções. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Rose, coordenadora do Movimento Popular de Saúde de Santa Catarina. Na verdade, são curiosidades que eu tenho com relação ao que foi exposto pela Caritas e pela Cristina. Doutora Caritas, há quanto tempo está implantado o modelo que a senhora apresentou? E considerando os desafios que foram ali apresentados, deduzo que são metas a serem alcançadas. Portanto, na prática, o modelo apresentado não está funcionando 100%, é isso? E aí, quanto tempo mais vocês se deram para alcançar essas metas? Cristina, qual a destinação desses dados coletados? Eles estão sendo efetivamente utilizados em ações concretas? Existe um acompanhamento da aplicabilidade? Obrigada. A próxima pessoa? Isso. Eu sou Marcelo, sou diretor-presidente da FASA, Fundação Açoriana para o Controle da AIDS. Eu tenho, assim, algumas perguntas, primeiramente para a doutora Caritas, com relação a... Aliás, aquilo que foi apresentado, com relação ao programa implantado em São Paulo, também gostaria de saber há quanto tempo isso já está implantado, e o resultado que é possível hoje ser apresentado, agregar também sugestões. É uma questão básica que eu noto em Santa Catarina, principalmente, tá? É a não existência de hospitais de referência. Eu acho que a criação de pontos-chave seria interessante para a atualização dos profissionais distantes em determinadas regiões. Então, é uma melhoria na capacitação profissional à distância, utilizando, por exemplo, a web para esse tipo de encontro, sem necessidade de deslocamento das pessoas até o local, mas criando um centro de referência, um hospital de referência, onde, assim, uma equipe multidisciplinar seria, então, capacitada para ser o elemento-chave como gestor na área da intervenção. Sugestão minha, tá? A FASA, a Fundação, costumava fazer, ela irá fazer de novo, cursos de capacitação, onde nós desenvolvemos de forma multidisciplinar na área de profissionais da saúde, principalmente os atendentes. A gente percebe que há uma desinformação muito grande e, em função da discriminação e a falta de conhecimento até mesmo dos próprios profissionais, a discriminação se impõe necessariamente, sem que eles percebam. Os médicos, inclusive o SUS, segundo o ministro Alexandre Padilha, vai fazer uma reformulação com relação até à posição dos médicos, que o próprio médico da rede também tem um seu lado preconceituoso, principalmente com relação à mulher negra, onde deixa caracterizado que a estrutura morfológica da mulher negra é diferente, portanto, apresenta patologicamente situações diferenciadas em relação à mulher branca, economicamente falando, culturalmente falando, em função da profissão que elas executam. Isso é uma sugestão minha. Agora, para a doutora ou psicóloga, ou assistente social, Cristina... Psicóloga, doutora. Psicóloga, ótimo. Eu ia chamar de doutora, mas sendo assim... Assim, a FASA possui um site. E no site a gente tem, assim, nós desenvolvemos, há 10 anos atrás, há quase 12 anos atrás, uma cartilha, e nessa cartilha nós englobamos 75 perguntas, que são, na realidade, 83 perguntas básicas, é chamado 75 perguntas. Isso está disponível no site da FASA e nós distribuímos para Santa Catarina, para toda a rede de atendimento do SUS, ou da área estadual, ou da própria Prefeitura Municipal. Acabou virando uma cartilha, uma bíblia, porque assim, ali nós apresentamos questões básicas com relação à área social, perguntas da área social, área jurídica,
sabe? E com relação à discriminação e ao sigilo. Dentre as perguntas mais acessadas, pelo site a gente não consegue diferenciar na ponta quem é que tem, se por exemplo, socioeconomicamente falando, a idade não existe como a gente se identificar, mas os assuntos mais abordados são, por ordem, tá? Primeiramente, com relação aos benefícios, liberação dos benefícios trabalhistas. Primeiro questionamento. Em segundo lugar, vem a questão, deixa eu ver aqui. Marcelo, eu pediria que você fosse bastante mais Serei. direto. É um momento ímpar, a gente tem que aproveitar nesse momento e colocar tudo que for possível. Tranquilo, mas é que tem outras pessoas inscritas também, depois a gente quer dar mais uma segunda oportunidade. Bom, mas assim, por ordem, mais ou menos seria área trabalhista, sigilo, com relação ao médico, a revelação e a discriminação. Né? Nessa ordem aí, nessas perguntas, a gente percebe que o interesse maior é nesse sentido. Então, gostaria também da sua opinião, agregando aquilo que foi apresentado, ok? Obrigado, Marcelo. A próxima pessoa. Para Caritas, eu sou de Joinville, do programa de Joinville. Eu queria só perguntar, porque ontem ficou muito claro de que o quadro que se apresenta é um quadro onde há uma baixa mortalidade e, no entanto, há uma progressão nos diagnósticos, ou seja, existem muitas pessoas que entram no sistema e cada vez mais não saem do sistema, né? Então, diante desse quadro que se apresenta, qual que é a perspectiva dos programas e como se discute em Joinville, se a descentralização para a atenção básica seria uma alternativa para se fazer frente a esse novo quadro que se apresenta? A última intervenção, antes da gente... Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Paulo Sérgio, eu sou psicólogo e discente do doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. É mais uma colocação que não diz respeito a essa mesa especificamente, mas acho que ela atravessa as anteriores e a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu vou ler para não ser confuso e não perdermos tempo. Vivemos num momento de total medicalização da vida, onde a responsabilidade acerca da saúde ou doença depende, recai quase que exclusivamente sobre o sujeito. O tempo todo somos bombardeados por imperativos como não fume, não beba, não engorde, não transe sem camisinha. No que tange à prevenção da infecção pelo HIV e sua disseminação, nos últimos anos tem sido amplamente divulgado pela mídia a existência de um grupo de pessoas, provavelmente soropositivos, que assumem publicamente que não usam preservativo em nenhuma relação sexual. Essa prática tem sido denominada de bareback sex, né? Algo como montar cavalo sem sela, enfim, que aumenta uma possibilidade de risco de infecção, né? Nesse contexto, profissionais das mais diversas áreas, psicólogos, psiquiatras, médicos, padres, pastores, enfim, têm trazido vários adjetivos, né, às pessoas que praticam, como loucos, promíscuos, pessoas com baixa autoestima e criminosos, né, o que, de certa forma, abre brechas para pensarmos na questão da criminalização da transmissão do vírus, né? O que chama a atenção é que todas essas falas se referem exclusivamente a homossexuais masculinos. Ou seja, gays fazem sexo promíscuo, bareback sex, etc, etc. E heterossexuais fazem sexo inseguro ou sexo relapso. Todos nós sabemos que após mais de 30 anos de epidemia, existe uma certa fadiga em torno do dispositivo do preservativo, né? Que o nosso saudoso Néstor Perlong chamou de presença transparente da lei. Afinal, em termos de prevenção, não é fácil pensarmos na utilização do preservativo ao longo de toda a vida, por toda a vida, em todas as relações sexuais. Desse modo, a minha colocação, não sei se é uma pergunta, mas fica para reflexão, né? É como essas questões têm chegado, se é que elas têm chegado, né, e discutidas nos serviços de assistência, saúde, nas ONGs, na Secretaria Especial de Direitos Humanos e etc. Obrigado. Voltando aqui, doutora Caritas inicia. Bem, vocês perguntaram há quanto tempo, né? Nós estamos há 1 ano e meio, né, montamos essas equipes, e eu acho que a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que é um processo difícil. Por quê? Porque ele é
contra-hegemônico.